Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Daniel Rebouças e hoje vamos falar sobre alguns bairros de Fortaleza e saber por que eles se chamam assim. Então vem comigo. Então vamos a alguns bairros de Fortaleza, saber quando nasceu e por que os nomes. Vamos começar como a Aerolândia. Criado oficialmente em 1946, o bairro foi bastante influenciado pelo aparato aeronáutico instalado no início do século XX em Fortaleza. Antes, parte do Alto da Balança, a região cresceu na década de 1930 com a vinda de trabalhadores para a construção do campo de aviação do Alto da Balança, primeiro aeroporto da capital, e anos depois da base aérea de Fortaleza. Até hoje, as ruas do local têm nomes de aviadores e heróis de guerra. Alto da Balança. Fato curioso, a Secretaria da Fazenda Municipal mantinha uma balança gigante na entrada da rodovia que hoje é a BR-116 para a pesagem de mercadorias que chegavam à cidade. O bairro foi reconhecido em 1961. Barra do Ceará. Na geografia, uma barra é um banco de areia que se forma nos locais de contato das águas de rios com o mar. Em Fortaleza, o bairro homenageia o rio que corta a região e é considerado o berço histórico do Ceará, por ter sido o local onde o português Pero Coelho de Souza iniciou a colonização do território em 1603. Benfica. Existem duas versões. Benfica, além de ser um bairro de Fortaleza, também é uma freguesia de Lisboa, em Portugal. Como conta a escritora Arlene Holanda, no fim do século XIX, esse foi o nome escolhido pelo comerciante português João Antônio do Amaral para sua chácara em Fortaleza, como provável homenagem à sua terra natal. A outra versão resgatada pela autora é que o bairro seria uma área escolhida pela elite fortalezense para benficar, daí o nome Benfica. Bom Futuro. Na década de 1930, este era o nome de um sítio localizado na região do Montese, de propriedade de Serafim Ferreira Chaves e do Ciné Gondim Chaves. Em 1939, eles doaram o terreno à Arquidiocese de Fortaleza para a construção da igreja de Nossa Senhora de Nazaré, existente até hoje. Bom Jardim. Conforme o escritor José Mapurunga, a origem de Bom Jardim remonta ao loteamento de uma área rural no início da década de 1960. Os terrenos foram adquiridos pela imobiliária de João Gentil, que começou a vendê-los com nomes comerciais de Granja Bom Jardim, Parque Santa Cecília e Parque Santa Rosa. Outra versão apurada pelo autor é que o nome deriva de um grande jardim na sede da fazenda da família carioca que habitava a região. Cajazeiras. Como o próprio nome sugere, os moradores contam que no início do século XIX, a região fazia parte de um sítio repleto de árvores que dá cajá. Registros com nomes de cajazeiras existem desde a década de 1940. Cidade 2000 foi fundada na década de 1970 como um conjunto habitacional planejado, que antes fazia parte do Papicu. À época da concepção, o ano 2000 era mencionado como sinônimo de modernidade e avanço. Daí o batismo pelo bairro ser planejado, um sinônimo de modernidade e avanço. Cidade dos Funcionários. O bairro surgiu na década de 1950 como iniciativa do governo do estado, que adquiriu terrenos na região de Messejana e os loteou. No início da operação, a compra só poderia ser efetuada por funcionários públicos estaduais, daí o nome Cidade dos Funcionários. Conjunto Palmeiras. O bairro começou a ser povoado em 1973, após uma série de despejos realizados na região litorânea da cidade, que estava sendo urbanizada, e do remanejamento de famílias de áreas de risco, principalmente do Lagamar. A região reservada pela prefeitura não tinha infraestrutura urbana, mas áreas alagadas e planta. Entre elas se sobressaíram as palmeiras,
Damas. Entre os anos de 1930 e 1950, a área abrigava chácaras de ricas famílias da capital cearense, que tentavam se desvencilhar do agitado centro. Ou seja, era o local onde descansavam as damas da aristocracia da época. Jardim América. Referência aos Estados Unidos da América, o bairro surgiu de um sentimento pró-aliados durante a Segunda Guerra Mundial. O marco zero do local é a praça que recebeu o nome do presidente Frank Roosevelt em 1945. Além disso, à época, o governo do estado também conseguiu ajuda financeira dos americanos para terraplanar a área, muito alagada. Até então, o bairro era conhecido como Laguna. Vila União. Foi fundado pela Prefeitura de Fortaleza em 1940. As terras de Maria de Conceição Jacinto, então chamada de Barro Preto, foram vendidas em 1938 para o advogado Manuel Sátiro, que os loteou. O nome dado por ele é uma homenagem à sua cidade, União, hoje chamada de Jaguaruana. Na época, veio muitos trabalhadores da cidade de Jaguaruana trabalhar no ramo de redes. Até um time eles fizeram chamado de invasores, pela concentração de gente que vieram de Jaguaruana para povoar o bairro. Se você gostou, deixa aqui seu like, se inscreve no canal, compartilha. Deixa aqui nos comentários se você gostou, se o seu bairro está nesse vídeo, se não está, para que no próximo vídeo possamos colocar o seu bairro. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.